Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 5. Eu vou ler de 1 a 12 hoje. É bom que a gente vai memorizando essas bem-aventuranças, mas a nossa ênfase é o versículo 3, essa noite. Nossa meditação vai ser somente no versículo 3, mas vamos ler de 1 a 12, para nos ajudar a pensar na palavra de Deus. Diz assim o Senhor: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Deus de amor, de imensa bondade e misericórdia, olhamos para a tua graça somente agora, derramada em teu Filho Jesus, a nos enviar o teu Santo Espírito, a movê-lo entre nós, em nossos corações, mentes, retirando os impedimentos e também operando esse rico milagre de ser eficaz em nós a tua palavra. Ó Senhor, derrame sobre nós copiosamente o teu Espírito, nós suplicamos. Amém. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus queridos, estamos aqui no início do ministério de Jesus, narrado por Mateus. O Senhor Jesus já tem muitos o cercando nessa altura do seu ministério, e ele então aproveita aquele povo que o segue para começar a implementar o seu discipulado. Ele vai começar um sermão que percorre aí 3 capítulos da nossa Bíblia, 3 capítulos da nossa Bíblia, tá? Que mostra para nós o que é o reino de Deus. Jesus é aquele que instaura o reino de Deus de fato na terra, o reinado do Senhor. Ser reino de Deus, ou participar do reino de Deus, em primeira análise, é ser governado por Deus. Nós somos do reinado presidencial, né? Nós temos um presidente sobre nós, né? Teremos outro daqui a pouco, né? Em 1º de janeiro. Mas nós somos governados por essa nação. Pertencer ao reino de Deus é, em primeiro lugar, ser governado por Ele. Não é, às vezes a gente pensa reino de Deus como um local, como ser membro de alguma coisa. Não, a gente esquece de pensar essa outra instância que eu vejo como mais importante, de que pertencer ao reino de Deus é ser governado por Deus. Porque é para isso que Cristo veio à terra, para estabelecer o reino de Deus, para
quebrar o reino de Satanás, o reino deste mundo, o reino do príncipe deste mundo, e nos dar um coração que aceita as ordens dos céus. Esse é o nosso problema essencial. O homem nasce com um coração que não aceita as ordens do céu, aceita e abraça as ordens do mundo, as ordens da carne, as ordens de Satanás. O mundo jaz no maligno, o mundo está descansando no maligno, na vontade do maligno. O mundo incrédulo repousa na confiança em sua própria direção, na confiança em seus próprios corações. E o mundo incrédulo é incapaz de se curvar a Deus, a não ser que Deus venha com poder e graça e nos dê um coração que se vire para Ele em submissão. Isso é salvação, isso é a conversão. Você está indo numa direção, vira 180 graus, vai para outra direção contrária àquela que você está indo, uma conversão. Nós estávamos indo na direção deste mundo, deste século, o nosso coração estava afinado com a frequência deste mundo, e nós estávamos então ressonando o Evangelho, né? O Evangelho do mundo, a maldição do mundo, a má notícia do mundo. E a gente estava de boas com isso, estávamos indo bem, para nós a nossa vida estava ótima, mas aí, um determinado tempo da nossa vida, se a gente é salvo, isso aconteceu com cada um de nós, Cristo vem e fala: não, você é meu filho, você não é filho deste mundo, você é meu filho, eu te elegi lá na eternidade, e eu vou te salvar agora, eu vou te dar um novo coração. A gente cai em si mesmo, se arrepende dos nossos pecados, percebe a beleza de Deus, entende que nós não somos deste mundo mais, então nós viramos as costas para o mundo e nos voltamos para Deus. Cristo precisa nos mostrar isso, porque nós não temos essa expectativa natural em nosso coração. Os primeiros ouvintes deste evangelho, deste sermão, tinham outra expectativa a respeito de Jesus, como sempre tenho dito aqui. Mas Cristo agora vai ensiná-los que ser do reino de Deus é muito diferente do que as pessoas pensam, é muito diferente do que popularmente se acha. Por quê? Se nós formos ali fora agora, fazer uma pesquisa, você pertence ao reino de Deus? Claro que eu pertenço. As pessoas vão dizer, claro, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, né? Elas vão dizer algo parecido com isso. Um ou outro ateu convicto vai dizer: não, eu não quero saber disso. Ou um ou outro membro de uma outra religião vai dizer outra coisa. Mas a grande maioria das pessoas afirma hoje, no nosso tempo, que elas pertencem ao reino de Deus. Mas é bem possível que não pertençam. É bem possível que estejam enganadas com as suas próprias expectativas e próprias conclusões, e não estão se curvando àquilo que Deus tem dito de que eles devem ser, fazer e seguir. Por isso esse sermão é tão importante. Por isso o Senhor Jesus passa a nos ensinar quais são as características essenciais daquele cidadão dos céus, de quem mora, de quem pertence ao reino de Deus. E essas bem-aventuranças então aqui, meus queridos irmãos, são características essenciais do cidadão dos céus, de quem pertence ao reino de Deus, de quem está sendo governado por Deus, de quem recebeu um novo coração, de quem foi transformado, de quem foi alvo da graça transformadora de Deus. Elas são assim. As bem-aventuranças não são características de fábrica da nossa vida. Nós não nascemos com essas bem-aventuranças.
o Espírito Santo nos dá. Por isso nós podemos dizer que ou temos e somos salvos, ou não temos e não somos salvos. Meditar nessas bem-aventuranças vai confrontar os nossos corações, confronta o meu, meus queridos, aperta o meu coração antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, eu vejo que preciso mais de Cristo e menos de mim. E menos de mim. Por isso, o texto que nós estamos lendo, que na nossa versão, a revista atualizada, está: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, também está na revista e corrigida, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Essa bem-aventurança é a primeira, e ela tem que ser a primeira. Ela tem que ser a primeira. Não estão fora de ordem. Isso aqui não está numa ordem aleatória, passou pela cabeça de Jesus, né? Mas numa ordem de nos mostrar o que é primordial, o que é chave para nós entendermos todas as outras, compreendendo com profundidade o que é ser pobre de espírito ou humilde de espírito. Vai ser mais fácil para nós compreendermos as outras bem-aventuranças e entendermos a lógica do reino de Deus, a lógica de pertencermos ao governo do nosso Mestre e Senhor Jesus. Por isso, ele nos diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, o que significa isso? Felizes são. Bem-aventurado é uma palavra que simboliza, que significa felizes, felizardos. Os verdadeiros homens felizes são estes, que têm essas características. Os verdadeiros felizes são aqueles a quem Deus salva e transforma. Os homens de verdade felizes nesta terra são os homens e mulheres que Deus derrama a salvação, um novo coração, e essas características brotam no caráter regenerado dos salvos por Cristo Jesus. E a primeira delas é humildade de espírito. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, para entender que espírito está em letra minúscula. Isso é importante. Perceberam isso? Bem-aventurados humildes de espírito, está em letra minúscula. Por quê? Porque não se refere ao Espírito de Deus, não se refere a um Espírito Santo, não se refere a algo fora do homem, mas essa primeira bem-aventurança se refere ao que acontece dentro do homem, lá no seu coração. Os humildes de espírito, ou pobres de espírito, como a revista corrigida traz para nós. Os pobres de espíritos, felizes são os pobres do seu próprio espírito. Felizes são aqueles que estão cada vez mais vazios de si mesmos. Feliz é aquele homem que se encontrou com a glória de Deus e se percebeu uma areinha na beira da praia, no meio de muitas outras areias, que se percebeu diminuto, pequenino, que se percebeu apenas uma criatura de um Deus infinitamente maior, mais santo, mais justo, mais puro do que ele. Na verdade, quando nos encontramos salvificamente, salvadoramente com o Deus verdadeiro, nós percebemos que somos nada diante dele. Nada. Nós exclamamos de nós mesmos: quem sou eu para que o Senhor venha me salvar? Nós dizemos como Isaías disse diante da glória do Senhor que enchia o templo: ai de mim,
nós nos sentimos como Daniel se sentia a orar a Deus. A mim me resta corar de vergonha, diante da sua perfeição, da sua beleza, da sua grandiosidade, da sua majestade, da sua justiça, da sua santidade. Ó Deus, eu sou nada, eu não tenho nada em mim para me gloriar, eu não tenho nada em mim para colocar como um mérito diante de Ti, uma desculpa. Eu não tenho nada em mim de belo para comparar com a Sua beleza, nada em mim digno para Te dizer: me ame, eu mereço ser amado por Ti. Nós não temos. Por isso, feliz de verdade é o homem que é pobre de si mesmo. Porque ser pobre de si mesmo é prova que Deus nos encontrou, que o verdadeiro Deus nos encontrou, que o verdadeiro Deus que tem o seu trono acima desses céus, como o Salmo 113 diz, e nós cantamos essa noite. O verdadeiro Deus nos encontrou, e diante do verdadeiro Deus, nós somos uma diminuta criatura, e a nós só resta agradecer. Obrigado por me salvar, obrigado por me encontrar, obrigado por me amar, mesmo sem eu merecer. Humildade de espírito é pobreza de si mesmo. Quão assustadora e chocante ao mundo é essa mensagem. Nas redes sociais, nas conversas, nas escolas, no trabalho, em qualquer lugar. O que se vê naturalmente no homem é o contrário dessa mensagem. Eu sou merecedor. A mensagem do mundo é totalmente contrário ao que estamos vendo aqui na Bíblia. A mensagem do mundo é que você tem que ser rico de si mesmo, você tem que ser cheio de autoconfiança, você tem que acordar cedo, olhar para o espelho e dizer: quem é o gatão? Né? Quem é o gatão? Quem é a gatona? Quem vai brilhar esse dia? Né? Quem vai brilhar nessa noite? Quem vai ser aquele que vai arrasar corações, ou aquela que vai arrasar corações no dia de hoje? Quem é aquele que vai conquistar todas as coisas por sua grande força? É isso que o mundo prega, é isso que as mensagens de motivação dizem para nós. Você precisa confiar em si mesmo, você é suficiente. O que falta em você é fé em si mesmo. Creia, vá lá e faça. Essa é a mensagem do mundo. Mas como nos encontramos com Deus? Ah, Senhor, ai de mim, eu tenho lábios impuros, eu sou imperfeito, eu não sou merecedor de nada. Não, Senhor, ai de mim, ai de mim. Humildade de espírito, meus irmãos, não é essa altivez do espírito que se vê pregando por aí. Isso é moralismo, isso é relativismo, são inimigos do Evangelho. Deus nos chama para nos curvar diante dele, para quebrar a nossa crista. Um homem humilde de espírito é um homem que teve a crista quebrada, que teve o ego arranhado por Deus, que Deus foi lá dentro do coração desse homem, enfiou a mão e falou: olha o que eu vou fazer com o seu ego, quebrou, virou pó. Você precisa confiar em mim, em Deus, e não em si, porque o que esse mundo acha é que ele está seguro em si mesmo. O que esse mundo entende é que ele não precisa de um salvador, que ele se basta, ele já tem tudo o que precisa. O mundo, as pessoas são copos cheios,
elas são cheias de si mesmas, né? Domingo passado eu usei essa ilustração. Esse domingo eu fui ler, primeira página do comentário, estava lá a mesma ilustração. Eu falei, Senhor, a gente é assim, naturalmente, um copo cheio diante de Deus, e não tem como o Espírito entrar num copo que está cheio. Então, para Deus nos encher com o seu Santo Espírito, Ele precisa nos esvaziar de nós mesmos. Ele vai lá e quebra o fundo do copo, e aí cai tudo, derrama aquilo. Ele faz nós sentirmos uma certa decepção consigo mesmos, para de fato olharmos para Deus e nos agarrar a Ele com todas as nossas forças. Quando Deus atinge o nosso coração e nos torna humildes de espírito, nós enxergamos as nossas mãos vazias diante dele. Senhor, o que são as minhas obras para eu colocá-las diante de Ti como desculpa ou como fonte de merecimento de alguma bênção Sua? Eu não mereço nada, ó Deus, eu não mereço nada. Eu sei que Tu operas em mim o querer e efetuar. É uma pobreza de concepção acerca de si mesmo, um desapontamento profundo acerca das próprias capacidades e forças. Nós não fazemos a obra de Deus porque somos capazes, meus irmãos. Sinceramente, do fundo do meu coração, eu não venho aqui porque eu me acho incapaz. Eu me achava capaz, mas Deus tem quebrado a minha crista cada vez mais. Eu me achava o cara, mas eu não sou o cara. Eu tenho aprendido dia após dia isso. O mundo quer que a gente se ache a cereja do bolo, o último biscoito do pacote da bolacha, né? Pacote de biscoito. Mas não, nós não somos não. Bem-aventurado é o pobre de espírito, não é o cheio de espírito, é o pobre, é humilde de si mesmo. Bem-aventurado, a felicidade está nisso, a verdadeira felicidade está nisso. Por quê? Porque somente assim nós seremos cheios da glória de Deus. Somente assim, quando nos esvaziamos do que nós somos de fábrica, da barriga da mãe da gente, né? É que Deus começa a colocar as características dele em nós. Por isso que essa é a primeira das bem-aventuranças, e tem que ser. Como eu chorarei buscando consolação, se eu não sei que eu preciso ser consolado? Como eu aprenderei a ser manso, se eu me acho no direito de sempre exigir os meus direitos? Como eu exercerei misericórdia, se eu acho que todo mundo é que tem que me abençoar? Como eu limparei o meu coração, se o meu coração continuar cheio de mim? Como? É impossível. Meus irmãos, quanto isso choca a gente, quanto isso é diferente do que os youtubers têm ensinado aos nossos jovens, quanto isso é diferente para a mensagem de autoajuda que empesteou a igreja, que está destruindo o povo de Deus, que está substituindo o evangelho da Bíblia por mensagens de que você precisa de você. Jesus só vai ser um camarada que vai te ajudar a chegar lá. Isso não é evangelho, isso não é Bíblia. Os textos que nós lemos hoje em Isaías 57 e em Isaías 66 falam disso, exatamente disso que nós estamos dizendo aqui. Porque Deus habita com o quebrantado de coração. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito,
e que treme da minha palavra. Este homem não é um homem altivo, este homem não é um homem que confia em si mesmo, este é um homem que não confia em si mesmo, este é um homem que encontrou-se com a glória do Senhor e está humilde aos pés do Senhor. Ele não faz as coisas para parecer ser o melhor, ele não quer bater suas metas pessoais para ser destacado entre as pessoas, ele não vive uma vida religiosa como se cada coisa que ele faz é mais um degrau que ele está subindo para chegar perto de Deus. Isso é subir no próprio ego para chegar a Deus. Só que o nosso ego é um trapo de imundícia diante de Deus. Por isso, o homem, a mulher, para quem Deus olha, é aquela que foi e se encontrou com Ele, está abatida de espírito e treme diante da palavra do Senhor. Isaías 57, versículo 15, também diz a mesma coisa. O alto e sublime que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo, diz: eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. A única forma de sermos vivificados, de recebermos a verdadeira vida do Espírito de Deus, é através de ser abatido, de ser alvo desse abatimento que procede de Deus, e nos coloca de joelhos, e nos faz dobrar a nossa cerviz, o nosso pescoço diante de Deus. Sabe, cavalo de pescoço duro, né? Burro, jumento é difícil de domar, que ele tem pescoço duro, às vezes tem que amarrar o jumento para ele acostumar a dobrar o pescoço. O freio tem que ser gigante, o primeiro freio do burro tem que ser gigante do jumento, porque se não arregaçar, perdão da palavra, se não machucar a boca dele, ele não curva, ele não vai na direção que o cavaleiro quer. Assim somos nós. Se não for Deus e quebrar isso de nós, nos levar a um descontentamento santo conosco mesmo, diante de Deus, nós sempre vamos seguir a direção do nosso nariz, e não a direção de Deus. Somente seremos transformados quando essa graça cair sobre nós. Encontraremos a verdadeira felicidade na humildade, não na exaltação. Encontraremos a verdadeira felicidade no quebrantamento diante do Senhor, e não no orgulho que o mundo prega. Ser humilde de espírito é não confiar e depender dos dotes naturais. Ah, como nós fazemos isso? A gente se gaba de tudo, né? A gente se gaba do nosso emprego, a gente se gaba das nossas conquistas, a gente se gaba do que aconteceu conosco. As redes sociais são essencialmente isso. Um monte de gente se gabando de ter feito isso e aquilo, procurando uma curtida a mais. A gente se gaba da nossa própria beleza, outros se gabam da própria feiura, né? Mas nós sempre procuramos algo para nos gabar, sempre procurando algo. Nós queremos achar aquela qualidade para dizer: essa é minha estrela, aplaudam-me. Isso é orgulho. Orgulho é totalmente o contrário da pobreza de espírito. Um homem orgulhoso, o homem que faz as coisas, a mulher que faz as coisas, fala: caraca, vocês estão vendo que eu sou fera? Isso é o contrário da pobreza do espírito. O pobre de espírito não está interessado em se enaltecer, em fazer as coisas para ser reconhecido, ser destacado. Esse é o pensamento farisaico. Esse é o pensamento farisaico. Eles oravam nas praças públicas para todo mundo ver: santo, hein? Aquele lá é santo.
aquele homem lá, olha as roupas dele, até a roupa dele é diferente da nossa, nós não podemos vestir aquela roupa, porque nós não temos o que aquele homem tem. Como eu quero ser como aquele homem, né? Esse é o pensamento farisaico, de usar as obras, a vida, suas características, suas conquistas, para ganhar destaque, enaltecimento. Mas o Senhor vem se abaixar sobre uma colina, juntar um povo diante dele e dizer: os homens felizes de verdade são aqueles que são pobres de si mesmo, deles é o reino dos céus. Esses homens é que pertencem ao reino dos céus. Tinha muito fariseu ouvindo Jesus naquela hora, tinha muita gente satisfeita consigo mesmo ouvindo Jesus. Não é à toa que logo em seguida, mais alguns dias, eles queriam matá-lo. Esse homem só vem nos confrontar? Esse homem só vem destruir aquilo que já estava em nosso coração? E Jesus mostra a realidade dos fatos. Felizes aqueles que têm pouco de si mesmo. Pouco de si mesmo. Por isso, para ser pobre de espírito, irmãos, é necessário que o Espírito Divino nos liberte do nosso orgulho, da nossa moralidade, das nossas pretensas perfeições. Que o Espírito de Deus nos liberte da admiração pelo que somos. Nós precisamos ser libertados disso. É o doce que a gente fica na boca como uma criança que não quer que ninguém tire. Quando alguém tira, a gente começa a chorar, espernear, gritar. Esse desejo de se amar, por isso a Bíblia, já disse isso aqui em outro sermão, a Bíblia não manda a gente se amar, a gente se ama demais. O problema nosso é que a gente se ama demais. A gente tem que aprender a amar a Deus e amar o próximo, isso a gente não sabe. Então, nós precisamos que o Santo Espírito venha quebrar isso, nos livrar do nosso orgulho, nos livrar dessa nossa admiração conosco mesmo. Pobreza de espírito é ter coração tirado de si mesmo e posto em Deus, do desejo de ser melhor do que os outros, da vontade de ter um nome destacado. Nós precisamos ser libertos da confiança em nossas atitudes, libertos da fé em si mesmo, para que a fé em Deus cresça entre nós, cresça no nosso coração. Não dá para ter fé em Deus e fé em nós mesmos ao mesmo tempo, não dá. É fé em Deus, é sola fide, o grito da reforma protestante, somente a fé do alto, não é essa fé realizante pregada nas igrejas por aí não, essa bobagem, fé na fé, não é isso, é a fé que desce do alto, é a fé que é dom de Deus, ela transforma o coração apaixonado por si mesmo em um coração que ama a Deus, em um coração que lhe serve a Deus. Para ser pobre de espírito, temos que tirar os nossos olhos de nós mesmos e colocá-los em Deus. Só assim a gente vai começar a se enxergar de verdade, se compreender de verdade, por que as coisas acontecem conosco do jeito que acontecem, porque está cheio de ídolo no nosso coração, está cheio de orgulho no nosso coração, está cheio de admiração própria em nosso coração. Então tudo aquilo que sai fora do nosso plano, da nossa riqueza de espírito, da nossa sabedoria, a gente fica bravo, a gente fica nervoso, a gente fica descontente, a gente entra em depressão, enfim, os males da alma acontecem sobre nós. Por isso precisamos ser libertos dessas coisas, e isso é uma obra do Espírito, não pode ser provocado por ninguém, não pode ser provocado por ninguém. Nós podemos clamar, nós podemos cair de joelho, nós podemos ir sim ao trono de graça e pedir: Senhor, livra-me de mim mesmo, quebra o meu espírito,
quebra a minha vida e faça de novo, faz de mim um vaso novo para a tua glória, faz de mim, Senhor Deus, a sua obra, não a minha obra. Tira a confiança de mim, tira o orgulho do meu espírito, porque quem não é humilde de espírito não é do reino de Deus. Por isso precisamos clamar, liberdade de nós mesmos, liberdade do nosso ego, do nosso orgulho. Temos que nos maravilhar com o que Deus é cada vez mais. Temos, pela graça, perder o maravilhamento pessoal e ganhar um maravilhamento com a beleza de nosso Deus. É disso que nós precisamos. Os humildes de espírito se enchem do Senhor, são ricos de Deus, são servos, são aqueles que se dobram, são aqueles que começam a ouvir o sermão de Cristo e continuam a ouvir, porque percebe, a minha pátria não é este lugar, eu não vivo como este mundo é disso que eu precisava ouvir, de que eu pertenço ao reino dos céus, e nele quero estar para todo sempre. E é por isso que nós vamos clamar agora. Feche seus olhos, para nós clamarmos a Deus, um quebrantamento no nosso coração. Ó Deus, o que mais precisamos é sermos quebrantados por Ti. Um coração contrito, quebrantado, o Senhor não despreza, porque Ele é uma obra das Tuas mãos. Quebra-nos, Senhor. Visite-nos com o Teu Santo Espírito e quebra-nos, Senhor. O que somos nós diante da Sua grandeza, da Sua sabedoria, do Seu poderio, da Sua majestade, da Sua força, ó Senhor. Nós somos aqueles que precisam de pastores, e o Teu Filho é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A Sua vara, o Seu cajado nos consolam. O Senhor é que nos guia para pastos verdejantes. Nós somos ovelhas, Senhor Deus. Ovelhas, Senhor Deus. Precisamos ser guiados, precisamos ser direcionados à água pura. Precisamos ser direcionados, Senhor Deus, ao alimento que verdadeiramente satisfaz a nossa alma. Porque, Pai querido, isso que o mundo tem sido oferecido para nós, tem oferecido a nós, Senhor, não satisfaz a nossa alma, tem consumido a nossa vida. Essa vontade de sermos cheios de nós mesmos, Pai querido, a gente vai se enchendo de nós mesmos, a gente não encontra felicidade nenhuma nisso, ó Deus. Pelo contrário, o que a gente encontra é tristeza, vazio, decepção, uma decepção maldita que destrói a alma. O que nós precisamos é desse descontentamento santo que procede de Ti, a invadir o nosso coração, a nos mostrar, Pai querido, que sem Ti nada podemos fazer, nada, não podemos fazer nada sem Ti, Senhor Deus. Leva-nos a compreender profundamente isso e abandonar o nosso próprio caminho, o caminho que o nosso espírito enganado criou, enganado pelo nosso próprio coração. Esse caminho não nos leva a Ti, mas somente o Senhor Jesus nos leva ao Pai. Portanto, nós suplicamos que o Senhor quebre a nossa crista, quebre, Senhor Deus, o nosso pescoço, para que a gente seja domável pela Sua palavra, e a gente se curve para onde o Senhor quer nos levar, não a nós mesmos, não as nossas características de temperamento, ou sei lá o que mais, Senhor Deus. Tem compaixão de nós,
E Senhor, tira, Senhor Deus, de nós a cidadania deste mundo e coloca em nós a cidadania dos céus. É dos pobres de espírito que é o reino de Deus. É sobre os pobres de espírito que o Senhor governa. Pai, livra-nos de sermos governados pelo mundo. Livra-nos da altivez e nos leve à humildade diante de Ti. Faz esse milagre em nós. Faz esse milagre em nós, em nome de Jesus. Amém.